Bom, gente, estamos com uma série de entrevistas aqui no Enampur. É uma inovação, inclusive, é uma forma, né, de diálogo com a sociedade. Eu tenho insistido, a gente chama de divulgação científica, mas existe ainda um certo preconceito em relação a essa terminologia. Nós entendemos que é um mecanismo, sim, de chegar à sociedade, e não só à sociedade, mas os pares também, para que menos nós entendemos que é um mecanismo para estimular, né? Talvez, a partir de um podcast, eu me interesse, aí eu vou para o artigo, vou para o livro, então é um mecanismo. E nós estamos aqui com uma figura nacional, respeitadíssima dentro da área de planejamento urbano, que é a Hermínia Maricato. Primeiro, já antecipo aqui meu agradecimento pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu sei que a sua agenda aqui dentro, com certeza, é super corrida. Então, Hermínia, dentro da pauta, né, do Enampur, primeiro que a gente vem para cá, né, entendendo que daqui vai sair uma série de direcionamentos que vai nos fortalecer para o futuro. E aí o Enampur traz, você está aqui trazendo uma pauta com o BR Cidade, então acho que é importante você nos falar um pouquinho das expectativas e se elas foram atendidas ou não, nesse momento aí, né, que já aconteceu, inclusive, a reunião com o BR Cidade. E aí fica aí as suas expectativas. Pois não, Basoli. Eu estou há 50 anos nessa caminhada, né, gente? 50 não. 60. E realmente a gente espera, sim, que um encontro dos urbanistas, planejadores urbanos, professores, pesquisadores de todo o Brasil, traga luzes, por favor, para resolver, para melhorar a vida da população das nossas cidades, né? Nós temos mais de 90% da população brasileira hoje vivendo em cidades. Foi um processo muito veloz, do começo do século XX até o final e até hoje, né? Mas que, apesar de toda a nossa construção legal, o Brasil tem leis avançadas, tem instituições, tem políticas públicas. Não nos falta construção institucional, nos falta aplicar. Por exemplo, a função social da propriedade. Eu não canso de me falar, você desculpe eu me estender aqui nesse exemplo, não é? A função social da propriedade, a gente ganhou, né? Conquistou isso na Constituição de 88, aí veio a lei, Estatuto da Cidade de 2001, aí vieram os planos diretores, e ela não é aplicada. Nós temos em São Paulo, vou dar um exemplo, 600 mil imóveis vazios, minha gente. A maior parte no centro antigo da cidade, minha gente. E o que tem de gente só na rua? 60 mil pessoas. Sem moradia, déficit habitacional, mais de 400 mil, segundo a prefeitura. Os 600 mil é um dado do IBGE. Eu estou trazendo essas contradições, primeiro porque eu tenho feito uma afirmação, não é? Eu uso muito a expressão analfabetismo urbanístico, porque este país não se conhece, não conhece suas cidades. E quem são os conhecedores? Eles estão aqui no Encontro Nacional de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 2.000 pessoas inscritas, apresentando dissertações, apresentando teses. E qual é a incidência que nós temos, Basoli, na realidade das nossas cidades? Temos lei, temos conhecimento técnico, temos conhecimento da realidade? Temos. Mas qual é essa incidência? É muito baixa. Daí a criação do BR Cidades, que é uma rede de ativistas, além de intelectuais, pesquisadores, professores, para ver se a gente vence essa barreira que nos separa do conhecimento, da democratização do conhecimento sobre a cidade. E hoje nós fizemos uma reunião do BR Cidades aqui no encontro da Enampur, que foi maravilhosa. Para mim foi maravilhosa, porque tinha gente muito importante do ponto de vista do conhecimento do Brasil todo, e nós discutimos, nós ouvimos principalmente o pessoal da região sul, que foi o protagonista da reunião hoje,
E vimos também, eu conheci, por exemplo, uma bancada de vereadoras aqui de Curitiba, que é jovens mulheres, que me deu essas coisas, muito jovem, presente, e as vereadoras que trazem, que a gente poderia chamar de sementes da esperança, como diz a Luísa Erundina. E parece que a nossa rede, ela pode sim ter um papel importante nesse encontro. Foi isso que a nossa reunião definiu. Então, não é que eu ache que nós vamos superar rapidamente este quadro que mostra que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Isso não se supera rapidamente. Essa memória de 400 anos de escravidão não se supera rapidamente. Essa memória de mais de 300 anos de exploração colonial predatória, dizimando a população indígena, dizimando a natureza, que é o que nós vemos no Brasil hoje, ela não é de rápida superação. Mas eu acho que a gente tem que pensar, e também eu esqueci, né? Você tem hoje uma distopia, uma globalização neoliberal, que a gente nem sabe dizer ainda para onde o mundo vai caminhar. Sem dúvida. Eu vou aproveitar, Nina. Eu acho que um caminho que é essencial e que se falou muito da participação, que veio mais efetivamente com a Constituição, só que é o seguinte, nós continuamos muito distante da sociedade. Como se aproximar da sociedade? Aí a gente tem falado, inclusive, nas nossas discussões sobre educação urbanística, só que é o seguinte, você não vê, eu até não gosto muito dessa palavra inovação, né? Principalmente da forma que ela é utilizada, mas eu vejo assim, você não acha que nós precisamos modificar alguns mecanismos para que a gente consiga, nós estamos aí num mecanismo que inclusive sofre alguns preconceitos em relação ao formato dele, mas assim, eu acompanhei a reunião, um dos palestrantes falou assim, acabou o tempo, e aí a gente fica com a condição de que a gente fala demais e tal. E eu tenho dado esse recado também. Eu acho que falta objetividade em alguns momentos e apresentar soluções. As pessoas elas mostram necessidade clara de soluções mais ágeis, mais rápidas. Então, o que você pensa um pouco disso? Como chegar à sociedade efetivamente? Não, eu diria para você que houve uma regressão na sociedade brasileira em relação ao período da década de 80, 90, eu fiz parte do governo da Luísa Erundina, as prefeituras democráticas no Brasil, elas constituíram um ciclo muito importante. Eu me lembro do orçamento participativo, ficou famoso no mundo inteiro, inclusive nos encontros da ONU, se comentava o que acontecia no Brasil, urbanização de favela, a invenção lá do Darcy Ribeiro no governo Brizola, que era o CIEPS, esse edifício de boa qualidade que recebe as crianças nos bairros pobres, e a criança fica o dia inteiro dentro da escola, se alimentando, mas também praticando esporte, tendo aula de arte, de cultura. Quer dizer, nós tivemos um passado recente no Brasil de democracia direta no poder local que foi ignorado. Aliás, a falta de memória, o apagamento da memória da luta, por exemplo, dos negros no Brasil. Isso faz parte da nossa história. Impressionante isso. Então, você tem muita razão de estar trazendo uma coisa que eu não chamaria de inovação, porque é o que o Paulo Freire trouxe para o Brasil. Olha, no Recife, no governo do Miguel Arraes, se fez um projeto educacional maravilhoso. Aliás, o Paulo Freire, gente, é um dos mais lidos do mundo, Basoli. É brasileiro, o mais lindo do mundo. E foi esquecido entre nós. E as nossas universidades, elas merecem uma crítica nossa. Principalmente as universidades mantidas com dinheiro público, que elas precisam dar de volta
isso tudo que elas estão recebendo do orçamento público, que é esse conhecimento para a gente transformar essa realidade de desigualdade, de ignorância profunda sobre a nossa realidade, as nossas cidades. Então, eu acho que a gente precisa voltar a isso que você mesmo está definindo. Cursos de formação. Nós temos que fazer cursos de formação que cheguem na população. Isso, inclusive, Hermínia, eu vou aproveitar. Pois não. Não seria interessante... Aliás, eu acho que isso aí é um caminho também para renovar as lideranças e até para que os jovens fiquem interessados, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, no meu lugar, deveria estar um jovem fazendo. É um pouco disso. Eu acho que há necessidade dessa renovação. Trazer a juventude para esse debate, né? Sem dúvida. Eu queria defender o direito de você estar aí, porque... Não, mas não é etarismo. Idade é também maturidade. E a gente tem uma função, não é? Mas você sem dúvida tem muita razão quando fala na gente incorporar num projeto para o Brasil os jovens, porque há uma total subversão contra a inteligência atualmente, não a artificial, a nossa, né? Há uma total subversão. Agora, existe também uma coisa que a gente precisa reconhecer, que se a gente abrir mais espaço para a cultura, a gente chega mais perto dos jovens, não é isso? Você tem muita produção cultural interessante, nova. E às vezes a nossa geração não sabe abrir essas portas para os jovens, não é? E sem dúvida nenhuma, por exemplo, nesse encontro que nós estamos, eu percebo às vezes muita abstração, muita complexidade nas palestras, nos artigos, nos títulos. E por isso que nós estamos aqui, tentando descomplicar um pouco. Isso aí! Esse é o nosso objetivo. Exatamente, nós precisamos traduzir isso. Nós precisamos fazer esse chamado disputa da narrativa. Eu não diria nem traduzir, Hermínia, eu utilizo adequar. Adequar, sem dúvida nenhuma. Hoje eu estava conversando, né? Por que a gente precisa ser... Claro que a filosofia ela é abstrata, ninguém está discutindo isso. Mas, gente, arquitetura e urbanismo, aqui para nós, tem que estar vinculado à realidade, não é? Eu digo o seguinte, tem que existir alguma coisa intermediária entre o TikTok e o artigo A1. Tem que ter alguma coisa intermediária. Em 30 segundos eu não consigo passar o recado. Obviamente eu preciso do artigo, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que tem que ter outro mecanismo, pelo menos para incitar a leitura desses artigos, né? Eu acho que... Perfeito. E você faz esse trabalho, porque poucos de nós trabalhamos com a democratização do conhecimento, a democratização, né, da informação. Isso é fundamental, gente. O conhecimento liberta. O conhecimento é fundamental para a autoestima, para a minha condição no mundo, onde eu estou. Por exemplo, quantos habitantes de cada cidade conhecem a cidade? Cada cidade onde nós moramos. E é realmente importantíssimo que você saiba onde você mora, por que você mora, por que a cidade é daquele jeito, por que tem tanta concentração de riqueza e de equipamentos sociais, de infraestrutura urbana em determinados lugares. O metro quadrado na cidade tem um preço. E esse preço está ligado à renda, cor, tudo que vocês quiserem que diz respeito à desigualdade. Saúde, por exemplo. Então, esse conhecimento, o metro quadrado tem um preço e está ligado à condição de vida, nós temos obrigação de disseminar. E eu quero te
parabenizar pelo seu programa. E é interessante, eu vou até recomendar depois desse trabalho, nós entrevistamos aqui o Ricardo Preste Pazelo, e ele fala atrás dos sorrisos, né, dos curitibanos, a cidade chamada Sorriso, existe críticas a serem efetuadas em relação a isso. E ele fez uma conversa bastante interessante com a gente. E aí, Hermínia, eu queria que você deixasse o recado para o público do Enampur, que esse material ele vai ser depositado aí junto com os anais, e para os Cidades de Fato. E a gente sempre pergunta no Cidades de Fato, e eu vou aproveitar que não posso deixar passar essa oportunidade, o que são cidades de fato para você, Hermínia Maricato? É muito difícil você ser urbanista há décadas, porque cada lugar que eu vou, eu vejo tanta irracionalidade. Irracionalidade do ponto de vista de uso do dinheiro público, do ponto de vista de uso dos recursos naturais, e que é difícil para mim enxergar tudo isso. Mas que, acima de tudo, você tem uma lógica, que é uma lógica do lucro, que é uma lógica do dinheiro, que domina aquilo que é a nossa base territorial, que é a terra e a propriedade privada da terra. Então, o que eu quero dizer é que existem leis avançadas, existe conhecimento técnico, não é por falta disso que nós somos tão desiguais. Existe sim terra urbanizada e inclusive muitos imóveis construídos, existem recursos e que nós precisamos tornar tudo isso mais justo e mais democrático. E o conhecimento vai nos ajudar e a comunicação também. Eu ficaria aqui dias conversando com você, né? Mas como a gente sabe, os limites de tempos aí tem em todos os espaços. Então eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui, de nos colocar na sua agenda. Eu acho que foi para a gente, né? Foi bastante importante, né? E, obviamente, o seu pronunciamento sempre é importante a qualquer momento. E aí fica aí as suas considerações finais aí para os nossos ouvintes. E telespectadores agora, né? Porque temos aí também o vídeo, né? Que bom. Então, a Luísa Erundina está com 90 anos e ela foi nossa grande prefeita quando eu fui secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Ela foi a minha prefeita, porque eu estava em São Paulo ainda. Você estava em São Paulo. E essa mulher maravilhosa está lançando um manifesto que chama Sementes da Esperança. E falando que ela não vai mais se candidatar porque ela quer fazer trabalho de base. Eu acho isso tão lindo. Eu fui governo, né? Eu criei o Ministério das Cidades, mas o que eu quero dizer é que eu também quero trabalhar na sociedade civil para melhorar o nosso país. Então, quero dizer que eu estou nessa nova fase agora, com quase 80 anos, não é? De lutar pelas cidades do Brasil. E eu quero dizer que eu acredito que nós não vamos ter uma democracia no Brasil se ela não passar pelas cidades e pelo poder local e pelos bairros. Democracia direta. Vamos recuperar o orçamento participativo. Vamos. Obrigado novamente, Hermínia. Obrigado. Fica o registro aqui dessa presença, dessa figura espetacular da Hermínia Maricato. Muito obrigado. Obrigada.